Muito boa noite, senhores telespectadores. Cá estamos para mais um Palavra Puxa Palavra. E, como o povo diz, não há duas sem três. Este é o terceiro e último programa de uma série que dedicamos à presença judaica em Portugal. Vamos hoje falar de Amato Lusitano. O seu verdadeiro nome era João Rodrigues, o Dr. João Rodrigues, que nasceu em Castelo Branco em 1511 e faleceu na Grécia, em Salónica, em 1568. Normalmente ele é conhecido como Amato Lusitano. E Amato Lusitano, por muito que possa surpreender, ele era católico, só que tinha o problema de ter nascido de pais cristãos novos. Estudou medicina na Universidade de Salamanca e, já médico, ele vai ser perseguido pela Inquisição e aos 23 anos ele parte para Antuérpia. E é aí que ele vai adotar o nome de Amato Lusitano, com o qual ele vai passar a assinar as suas numerosas obras. Viajou por toda a Europa até se estabelecer na Itália, mais propriamente em Ferrara, em 1541, onde foi professor de anatomia na universidade. Depois vai para Roma e, imaginem, ele foi médico do Papa Júlio III. O problema é que vai começar a aumentar a perseguição aos judeus, sobretudo com a nomeação do outro Papa, Paulo IV, e não tem outro remédio senão fugir e vai refugiar-se no Império Otomano. Primeiro vai para Dubrovnik, hoje na Croácia, e depois vai para Salónica, na Grécia, onde vai falecer. Amato Lusitano foi o primeiro a estudar cientificamente as plantas oriundas da Península Ibérica, contribuindo assim para o desenvolvimento quer ao nível da biologia, da farmacopeia e mesmo da botânica médica. Descobriu com outros a circulação do sangue e descreveu também pela primeira vez as válvulas venosas. Amato Lusitano era um poliglota, imagino que ele falava 9 línguas. As clássicas, o latim, o grego, o hebraico, o árabe, o português, o castelhano, o francês, o italiano, o alemão, enfim, uma sumidade, pois temos aqui 3 figuras completamente diferentes. Falámos em programa anterior de Pedro Nunes, Garcia da Horta, hoje de Amato Lusitano. Pedro Nunes, de origem judaica, não teve problemas. Garcia da Horta, de origem judaica, vai ter o problema de os seus ossos serem desenterrados para ser queimado. E Amato Lusitano viveu sempre fora do país, praticamente. A sua atividade foi toda exercida fora, fugindo da Inquisição. E temos outra figura para ainda falar. Esta agora do século XVIII. António José da Silva, o judeu. E, curiosamente, ele nasce no Brasil, quando o Brasil era colónia portuguesa. Ele nasce no Rio de Janeiro, em 1705, mas muito novo, com 6 anos, ele vem para Portugal e vai tirar o curso de Direito em Coimbra. Homem do teatro, ele escreve óperas, por exemplo, a ópera em marionetas, A Vida de Dom Quixote, e é autor de várias peças de teatro, talvez a mais conhecida, A Guerra de Alecrim e Manjerona, que ele faz em 1737. Pois o judeu, António José da Silva, vai morrer nas mãos da Inquisição. Em 1739, ele é estrangulado e depois é queimado em alto fé no Terreiro do Paço. E é estrangulado porque ele manteve-se sempre que era católico, ok? A sua família tinha origem judaica. Teve azar, porque alguns anos depois, uma vintena de anos depois, em 1766, dava-se o último auto de fé em Portugal. Nessa altura governava o Marquês de Pombal. E vamos falar de 3 datas. 1766 acaba a Inquisição. Em 1866, Camilo Castelo Branco vai escrever exatamente um romance sobre a figura que acabámos agora de falar. O romance chama-se O Judeu. E em 1966, Bernardo Santareno, curiosamente de origem judaica, um grande escritor, sobretudo um grande dramaturgo, um homem que escrevia peças de teatro, que foi médico e foi psiquiatra, pois Bernardo Santareno escreveu a peça O Judeu, exatamente sobre a figura que nós estamos a falar, António José da Silva. E nessa peça ele estabelece um paralelismo entre a ação opressiva da Inquisição e aquilo que se vivia em Portugal com o salazarismo. Está bem de ver que, se a peça, o livro, pôde circular,
a representação estava proibida e só 7 anos após o 25 de Abril foi apresentada pela primeira vez a peça de Bernardo Santareno, Judeu, em 1981. Estamos quase a terminar, mas gostaria de dizer que a presença judaica não se faz apenas através destas grandes figuras. Há tradições. Eu gostava de vos mostrar estas imagens que são de um vídeo que uma pessoa nossa conhecida, Inocêncio Soares Dias, publicou e que tem a ver com a festa que se faz a São Sebastião na Hervedosa, uma localidade do concelho de Pinhel. Se reparar, o gado sai e o pastor vai pôr o rebanho a circular à volta de uma capela. E nós conhecemos esta tradição exatamente tão bem em Esperões, uma freguesia que pertence à freguesia de Moreira de Rei, no concelho de Trancoso, onde na segunda-feira de Páscoa se faz exatamente a mesma coisa. Um pastor, por promessa, vai fazer correr o gado à volta da capela. E agora aqui paro e gostaria de saltar para outro sítio. Castelo de Vide. Castelo de Vide tem, como já aqui tivemos a oportunidade de falar no nosso primeiro programa, uma grande judiaria. E, tal como Trancoso e Pinhel, e em Castelo de Vide, no sábado da Aleluia, faz-se a procissão dos chocalhos. Eu passo a explicar. É feita uma missa, depois o padre vai declarar que Cristo ressuscitou, aleluia, e as pessoas saem da igreja e quando saem, todas elas levam os seus chocalhos e faz-se uma procissão que sai por uma rua que fica em frente da igreja, vai dar a volta, passa por trás da igreja e este circular das pessoas com os chocalhos, nós chamamos a procissão dos chocalhos, esta tradição é uma tradição que se parece tanto com aquela de que acabámos de ver as imagens. A procissão dos chocalhos, o fazer correr o rebanho à volta da igreja, tem muito a ver com a Páscoa judaica. Não é por acaso que em Castelo de Vide, em Pinhel e igualmente em Trancoso havia 3 importantes judiarias. As pessoas não se conhecem, mas a tradição ficou do passado. É uma tradição judaica que as pessoas, de uma forma bem simples, vão continuando a praticar. Num caso e noutro, se reparou, o rebanho passava apenas com o pastor, não há lá qualquer padre, e no caso da procissão dos chocalhos, também não há qualquer padre. As pessoas desfilam pelas ruas e são acompanhadas pela banda. Aqui ficam alguns traços. Esperemos que tenham gostado alguns traços da presença judaica em Portugal. Até ao próximo programa.